No último feriado, eu fui com uns amigos para Fortaleza. A viagem foi super bacana, a gente encontrou amigos das antigas, amigos mais recentes, a gente curtiu bastante a cidade, porém, na volta, nós tivemos alguns contratempos, como uma conexão mais longa em Brasília e a passagem de volta que a gente acabou comprando para Viracopos ao invés de Congonhas. Eu prometi contar essa saga toda aqui, então se preparem, tem coisas que eu já contei aí, alguns detalhes para alguns amigos, mas tem muita coisa nova aí e eu tenho certeza que tem gente que não tá sabendo de nada do que aconteceu. Então, se você perdeu toda essa saga, não se preocupe, você não tá sozinho nessa. Vem comigo. Oi, eu sou o Thiago Lima e eu parei de tentar me definir já tem algum tempo, mas se você quiser tentar descobrir, me segue aqui onde você tá vendo esse conteúdo. Bom, como sempre, a gente vai começar com uma anedota. Tudo começou no dia 31 de agosto, quando eu postei um TBT tomando uma batidinha de maracujá no Bar do Momo, que fica na zona norte do Rio de Janeiro, mais precisamente no bairro da Tijuca. Talvez você tenha visto, talvez não, pode ser que você tenha chegado aqui um pouco depois, ou pode ser que você ainda não me segue naquela rede lá das fotos e vídeos e tal, ou pode ser simplesmente que o algoritmo não entregou nada pra você. Não é por menos que todos os criadores de conteúdo pedem pro pessoal seguir, curtir, adicionar os favoritos, compartilhar, mandar mensagem, enfim, todo tipo de coisa. Essas coisas levam pouquíssimos segundos para quem tá consumindo, mas para quem tá criando faz uma diferença realmente enorme, porque as ferramentas entendem que aquele conteúdo é relevante e seguem entregando cada vez mais ele para as outras pessoas. Inclusive, se você ainda não fez nenhuma dessas coisas, por favorzinho, faz aí, ajuda aqui o pequeno influencer, porque diferente dos aplicativos de transporte, se você vê esse conteúdo e não fazer nada, a gente realmente é penalizado. Tá, mas aí o que Fortaleza, perrengues de viagem, TBT, Rio de Janeiro, Bar do Momo e como o algoritmo funciona tem a ver com tudo isso? Bom, absolutamente tudo. A verdade é que até o presente momento eu nunca fui para Fortaleza. Mas calma aí, antes do pessoal me mandar o meme, mas isso é mentir, isso é enganar. Fica aí, eu vou explicar por que não é, por que eu fiz isso tudo, como essas coisas se interligam e principalmente quais conclusões eu tirei de todo esse experimento social que eu criei. Eu trabalho com comunicação desde 2008 e mais especificamente com criação de conteúdo desde 2012. Porém, eu já brincava com as redes sociais bem antes disso. Para vocês terem noção, o meu primeiro canal naquela rede, a mais famosa de vídeos, sabe? Ele data de 2006, antes mesmo da compra pela gigante de buscas. O meu primeiro perfil na antiga rede do Passarinho foi criado em 2007. Sim, eu cheguei a usar por SMS. E isso sem nem falar nas inúmeras incursões aí por blogs e outras redes sociais que hoje já estão extintas. Mas eu sempre trabalhei para empresas, eu até tinha meus projetinhos pessoais, mas invariavelmente eles acabavam ficando de lado porque eu tinha que focar naquilo que estava pagando as minhas contas. Ou seja, eu tenho aí uma boa noção de como as coisas funcionam na internet, eu apliquei algumas delas aí nas empresas onde eu passei, mas eu só pude começar a aplicar de forma mais concreta nos meus projetos pessoais agora que eu resolvi levar eles mais a sério mesmo. E talvez essa vontade que eu sei que você tá aí de já avançar esse conteúdo logo pra frente, ou mesmo de pular pro próximo, seja exatamente o motivo do sucesso dessa viagem. Nós vivemos na era da economia da atenção, que apesar de ser um conteúdo lá de 1970, ele tá mais real a cada segundo que passa nos tempos de hoje. As redes sociais desenvolveram algoritmos para que nós fiquemos cada vez mais imersos dentro delas, sequer lembrando que existem outros aplicativos ou até mesmo pensando em trocar por um outro, o que aumenta a receita gerada direta e indiretamente por meio de publicidade. Uma vez que se nós estamos gastando nosso tempo em uma rede, nós não estamos gastando em outra rede, site ou portal. E também devemos levar em consideração os concorrentes indiretos, como streaming, TV, rádio, cinema, jornal, revista, etc, etc, etc. Não é por menos que já houveram declarações de que o maior concorrente delas, na verdade, é o sono, porque enquanto estamos dormindo, nós vamos ficar, em média, aí, mais ou menos 8 horas sem acessar aquele aplicativo. Para garantir o sucesso disso tudo, muitos gatilhos mentais são utilizados, como produzir conteúdos cada vez mais curtos, que gerem mais engajamento, que tragam mais pessoas para a rede, que façam elas explorarem cada vez mais recursos, que sejam conteúdos encadeados, que façam looping entre contas, entre outros. Mas as redes em si não criam esse conteúdo, são os próprios usuários que as alimentam. Então, para que o algoritmo funcione, é necessário que tenha um volume gigantesco de pessoas criando conteúdo
tempo inteiro. Além disso, é necessário uma forma de medir esses conteúdos para tentar entender quais são aqueles que fazem mais sentido, que prendem mais as pessoas dentro daquelas ferramentas, de preferência, inclusive, que façam elas perderem a noção do tempo que estão ali. E uma das coisas que o ser humano mais gosta é da zona de conforto, mas longe de mim reclamar dela, eu não vou ser aqui o coach de produtividade que na verdade só quer enriquecer o teu patrão. Mas é preciso entendê-la para compreender o funcionamento das redes. O ser humano é um animal de hábitos. Nós gostamos de rotina, de ver sempre as mesmas pessoas, os mesmos lugares, os mesmos assuntos que a gente já gosta de ver. É claro que eventualmente a gente também vai querer ver alguma coisa diferente, mas essa é a exceção que vai só comprovar essa regra. Ou seja, quando a gente vê mais do mesmo, é natural que a gente engaje mais e também acabe perdendo a noção do tempo que a gente está vendo aquelas coisas. Em contrapartida, quando essa rotina é quebrada, nós temos um certo estranhamento, também chamado de fricção, que faz com que a gente perca aí essa hipnose que a gente estava tendo. Para garantir uma menor fricção, uma das estratégias dos algoritmos é privilegiar a constância. Quem produz mais por mais tempo, de forma ininterrupta, é privilegiado em detrimento daqueles que por acaso não conseguem manter uma rotina de produção. Por outro lado, os conteúdos que engajam também fazem as pessoas ficarem mais tempo na rede, além de trazerem novas pessoas, manterem os assuntos encadeados e também o loop entre contas. Não é por menos que polêmicas e fofocas acabam sendo os conteúdos que são mais disseminados pelas redes, e por mais que você não busque ativamente por esse tipo de conteúdo, eventualmente ele vai acabar te atingindo também. Feito esse prelúdio de como funciona o algoritmo, vamos voltar para a viagem. Eu ia passar alguns dias no Rio de Janeiro e eu não ia conseguir produzir conteúdo de lá, também não tinha conseguido gerar conteúdo suficiente para cobrir todos os dias que eu ia estar nessa viagem. Portanto, eu precisava chamar a atenção do algoritmo de uma outra forma para que ele não despriorizasse tanto assim a minha conta quando eu voltasse da viagem e pudesse voltar a criar conteúdo. É claro que eu já estou sofrendo alguma penalidade pelo algoritmo, porém, aumentando o engajamento para níveis maiores até do que eu tinha antes da viagem, faz com que esse balanço seja um pouco menos prejudicial. A minha aposta pelo engajamento se deu por alguns tripés. Primeiro, que eu tenho alguns seguidores que nasceram ou mesmo moram no Nordeste. Segundo, que eu sei que eu tenho alguns seguidores que já foram algumas vezes para Fortaleza. Terceiro, porque sim, tinha uma parte que estava ciente da minha viagem para o Rio de Janeiro. Quarto, porque algumas pessoas já vieram me relatar que sentem falta dos meus conteúdos de viagem. Dizer que eu estava indo para Fortaleza acertava em cheio todos esses públicos por motivos diferentes. Ou seja, teve confusão de quem sabia que eu ia para o Rio de Janeiro, convites para tomar uma cerveja em Fortaleza, convites para ir para outras cidades no Nordeste, pessoas pedindo para ir na mala, pessoas reclamando que eu vou para um lado do país, mas não vou para o outro, enfim, rolou de tudo. E tudo isso é engajamento. E eu fiz questão de responder todo mundo que me mandava DM explicando que, na verdade, eu estava indo para o Rio de Janeiro e que eu estava fazendo esse experimento social exatamente para testar o algoritmo, para que ele não me penalizasse, e explicando que isso faz parte do meu trabalho aqui nas redes sociais. E ser sincero quanto a isso também fez com que o engajamento aumentasse ainda mais, porque essas pessoas começavam a perceber ali os easter eggs que eu ia deixando no conteúdo que eu estava criando, e esse aumento no engajamento trazia novas pessoas para os conteúdos. Essas pessoas não sabiam que, na verdade, eu estava no Rio de Janeiro e o ciclo todo ia se perpetuando. Mas apenas dizer que eu estava em Fortaleza não ia ser suficiente para manter esse engajamento alto durante todo o período da minha viagem. E é aí que entra o storytelling. Além de toda a minha experiência profissional que eu contei para vocês, eu sou formado na área de comunicação e eu fiz alguns cursos para me aprofundar ainda mais na arte da contação de história, como o curso de storytelling do Ivan Mizanzuki e a mentoria do Paulo Carvalho do Caixa de Histórias. E se você também quiser saber mais sobre storytelling, vou deixar aqui uma bibliografia especial para que você aprofunde mais aí nesse método. Papel e caneta na mão, começa a anotar aí. O Herói de Mil Faces, O Teatro do Oprimido, O que é Dramaturgia, Roube como um Artista, O Caminho do Artista, O Ato Criativo, Uma Forma de Ser. Esses são apenas alguns, mas eu acho que é suficiente para tomar bastante do seu tempo aí. O storytelling começa porque eu tinha soltado um vídeo pela manhã e eu precisava que as pessoas engajassem para que o alcance também aumentasse. Então eu comecei a brincar com a expectativa das pessoas. Soltei nos meus stories uma foto aqui no espelho de casa, onde dava para ver a mala ali ao fundo e com os dizeres, vamos ali rapidão. Não demorou muito para que os Pocoyo começassem a aparecer perguntando, vai para onde? Primeira meta de engajamento batida, eu aproveitei para soltar uma comemoração pelos meus conteúdos terem atingido um certo marco de visualizações. Eu assumo que isso teve um pouco mais de coincidência, mas também é reflexo aí do trabalho que eu tenho feito. E logo em seguida vem o pulo
do gato. Escadas rolantes existem em diversos lugares. Eu não precisaria dizer que eu estava no aeroporto se eu tirasse uma foto de uma escada rolante com uma caixinha pedindo dicas do que fazer em Fortaleza. Note que até aqui eu não tinha dito que eu ia para Fortaleza. Era só uma foto numa escada rolante numa estação de metrô aqui perto de casa. Se eu tivesse preparado conteúdo para soltar durante a viagem ou se eu fosse criar conteúdo de lá, eu podia simplesmente falar pro pessoal, ó aí, ó, para quem estiver indo para Fortaleza nesse feriado, tá aqui a dica da galera, eu tô indo pro Rio, valeu, falou. Mas como eu falei, eu não tinha conteúdo, não ia criar de lá, então eu tinha que fazer esse lance render para que o algoritmo trabalhasse a meu favor. E por mais que postar stories de hora em hora me mantenha lá no começo toda vez que alguém abre o aplicativo, eu precisava deixar um pouquinho de lado a constância em detrimento da narrativa para que isso sim conseguisse manter o engajamento lá no alto. Contando um negócio aqui pra vocês, eu e meus amigos a gente foi de carro pro Rio de Janeiro. Então seria a deixa perfeita pra eu sumir por algumas horas fingindo que eu tava no voo. Mas se não tinha avião e se eu usasse um filtro ia estragar toda a minha narrativa, como que eu ia solucionar essa questão? Bom, na verdade é muito simples. Assim que a gente parou num posto de gasolina, eu olhei e pensei, banheiros de grandes postos de gasolina são muito parecidos com banheiros de aeroportos. Então eu fiz uma cara de sono e disse que eu tinha dormido o voo inteiro. Bingo! O início da narrativa já estava pronto. Agora era só eu seguir mantendo ela até o final da viagem para que o engajamento continuasse lá em cima. A próxima decisão que eu tomei foi usar o óbvio ao meu favor. Do lado de fora da conveniência do posto de gasolina tinha uma palmeira. Eu resolvi tirar uma foto com ela, perguntando se alguém sabia qual era o nome daquela espécie de fauna local. Na internet, as pessoas adoram demonstrar conhecimento e ficam perplexas quando você demonstra não saber algo que para elas é óbvio. E aí, mais uma enxurrada de palmeiras e coqueiros entraram na minha DM com foto e tudo. Até aquele momento, ninguém havia reparado que no fundo era a conveniência de um posto de gasolina. Sabe por quê? Porque os stories simples e padrão duram apenas 15 segundos, mas a maior parte das pessoas gastam apenas entre 3 e 5 segundos em cada um. As evidências estavam todas ali. Os atentos iam pegá-las e continuariam o engajamento por conta da brincadeira Fortaleza Rio de Janeiro, mas elas não podiam ser tão explícitas a ponto de todo mundo notar, e aí a minha narrativa ia por água abaixo muito antes da minha expectativa, diminuindo o meu engajamento. Hora de responder as caixinhas. Isso faz com que as pessoas voltem os stories para ir lá na caixinha de novo e também mandarem as coisas dela. Mais uma vez, engajamento subindo. Mas para que esse engajamento gere ainda mais engajamento, é preciso tomar muito cuidado e pensar com calma como, quando e quais caixinhas você vai responder. Eu nunca fui para Fortaleza, mas eu sei que grande parte dos aeroportos do Brasil ficam distantes das áreas turísticas das cidades. A gente já tinha saído do posto, mas ainda faltavam alguns quilômetros para chegar no Rio de Janeiro. Então eu esperei mais ou menos uma hora, tirei uma foto de dentro do carro, fingindo que eu estava num carro de aplicativo e respondi uma caixinha dizendo que o aeroporto de Fortaleza era muito longe da cidade. Houve quem se compadeceu com a distância do aeroporto, mas sempre vão ter aquelas pessoas que vêm aparecer para dizer que o aeroporto da cidade delas é ainda mais longe do que qualquer outro. A narrativa segue e o engajamento agradece. Chegando no hotel, eu já sabia que fotos de não perturbe são ótimas para usar em algum momento que você vai responder alguma caixinha. Então procurei ali um enquadramento onde não aparecesse muito bem o logo do hotel, tirei uma foto e guardei. Na primeira oportunidade, eu escolhi uma caixinha que tivesse mais ou menos a ver com aquilo ali, respondi e, para ser bem sincero, não deu tantas respostas assim, mas tiveram muitas reações. E para o algoritmo isso tem quase o mesmo peso, então tudo certo. Chegando no bar, tirei uma foto da caneca de chopp na mão e tomando cuidado com foco e enquadramento para que o logo do bar não aparecesse no cardápio. Eu peguei uma caixinha que citava uma celebridade local. É bem provável que essa pessoa não tenha visto a marcação. Porém, diversos dos meus seguidores clicaram no nome do usuário. O loop de contas e o aprofundamento nas ferramentas da plataforma também estavam cobertos. Quarta-feira, véspera de feriado, quem não tá no bar queria estar ou está a caminho de um. Um vídeo enchendo um copo de cerveja vai gerar um engajamento natural. Zona de conforto. Lembra? Então, foi só escolher a caixinha certa e bola pra frente. Uma coisa que eu não falei até agora é que as pessoas são notificadas quando você responde uma pergunta delas, fazendo com que elas voltem pro seu conteúdo e também aumentando a probabilidade de um ciclo de engajamento. Por isso, é uma ferramenta poderosa e faz sentido você investir em não apenas dar uma resposta, mas usar todo o contexto a favor da história que está sendo contada. Sendo assim, um truque que todos, e eu repito, todos os criadores de conteúdo usam é
responder as próprias caixinhas para dar o tom da narrativa ou preencher lacunas faltantes na história que eles querem contar. Por mais que com isso você não tenha a notificação, você mantém a sua narrativa, mantém também a zona de conforto e a probabilidade de engajamento. Eu não vou contar se eu fiz isso ou não, tampouco quais seriam as minhas caixinhas caso eu tivesse feito isso, mas eu posso deixar vocês tentarem descobrir aí nos comentários. Ok, nem tudo é narrativa pensada, eu assumo. Mas eu tava lá no bar com os meus amigos, bebendo, se divertindo, conversando, tal, e a gente acabou abrindo espaço para uma vulnerabilidade que a gente nunca teve antes um com o outro, assim. Então, foi um momento bem interessante e bem bacana, eu resolvi postar sobre isso. Depois fomos comer num restaurante e o atendente foi super bacana comigo pelo simples fato de ter sido um cliente legal. E então eu também resolvi postar sobre isso. Aí eu acabei fazendo uma reflexão como ser uma pessoa legal é legal. Aproveitei uma caixinha que falava disso, narrativa validada e pronto, hora de dormir. No dia seguinte, aquela rotina matinal para manter quem me segue há mais tempo numa zona de conforto. Não confie em quem não acorda para o café da manhã do hotel. Essa é massa porque ela se conecta com os meus conteúdos anteriores de viagem e também com a minha rotina do dia a dia na minha casa. É tiro certeiro, porque sempre vai aparecer aquela pessoa que também fala que nunca perde café da manhã por nada, enquanto vai ter aquela outra que fala que nunca consegue acordar para tomar o café. Eu sei, até agora parece que tudo é milimetricamente pensado e calculado para agradar o algoritmo e gerar ainda mais conteúdo. Mas perceba que cada interação dessa também gera mais aproximação com o público. Criação de conteúdo é um trabalho como qualquer outro, mas também é sobre criar conexões e abrir diálogos. Nem tudo é número, apesar de também ser. O que não pode é ser plástico ou inerte. E é aquilo que eu sempre falo nos meus metaconteúdos sobre criação de conteúdo. Pessoas conectam-se com pessoas. Seguimos então com uma quebra de expectativa que tem um misto aí de vida real com coisa que foi pensada. As pessoas esperam ver em conteúdos de viagem, lugares exuberantes, vistas maravilhosas, provavelmente fruto aí de permuta ou mesmo patrocínio. Mas o que a maior parte das pessoas consegue quando vai viajar, na verdade é só um lugar para dormir, já que vai passar a maior parte do tempo fora. Eu resolvi dar uma olhada pela janela do quarto enquanto os meninos se arrumavam e eu percebi que grande parte dela dava para uma parede. Aí eu pensei, vida real. Eu calculei mais ou menos até onde eu podia abrir a cortina e até onde eu podia virar o meu celular. 2 ou 3 tentativas depois, o conteúdo estava pronto. Aí a gente finalmente chegou na praia e também chegou a hora de manter a narrativa sobre Fortaleza. Na primeira caixinha eu aproveitei o nome de uma praia bem conhecida para fazer um link com um conteúdo que eu costumo fazer, que é o de cantadas ruins. Toda a dinâmica de uma praia carioca não foi suficiente para desmentir a minha narrativa, então eu segui engajando com quem já tinha se ligado e também com as pessoas que sempre dão risada das cantadas ruins. A próxima foi mais ou menos nessa linha. Eu associei uma praia com uma piada ruim e também com o que as pessoas geralmente fazem numa praia quente. Tomar uma cerveja gelada. As pessoas se reconhecem nesse lugar. Tudo certo novamente. Alertas também são um tipo de coisa que as pessoas mandam bastante nas caixinhas. Ironicamente, realmente havia rolado um assalto na praia naquele dia. E aí eu não queria chamar muita atenção pro meu conteúdo, porque o pessoal das barraquinhas já estava sendo prejudicado pela debandada que rolou depois que as pessoas viram um assalto. A solução, então, foi apelar para o lúdico. Uma foto apenas da capinha do meu próprio celular já une narrativa, humor e resposta à caixinha. O tema da manhã na praia já estava consolidado. Praia, cerveja, calor, bom humor, piada e cantada ruim e vida real. Hora de encerrar fazendo um link com uma situação que sempre acontece em viagem. Alguém esquece alguma coisa. Pois é. Foi uma cantada. Saímos da praia e fomos para um outro hotel. Hora de voltar para a vida real. E nada mais vida real do que aquela viagem com emoção ou sem emoção. Bom, na verdade a nossa foi sem emoção mesmo. Mas uma foto segurando na alça de segurança do carro é suficiente para manter a narrativa. Chegando no hotel eu tinha uma carta na manga. Eu tinha sim gravado um conteúdo em São Paulo antes da viagem para soltar naquele dia. Mas eu não tinha feito a narração ainda. Então eu tive que fazer isso correndo, o que acabou fazendo eu esquecer de colocar legenda e marca d'água. Acessibilidade e quibagem de conteúdo são coisas que são realmente importantes para um criador de conteúdo prestar atenção nos dias de hoje, mas às vezes a correria vai ganhar mesmo. E aí é batata, vídeo temático sempre vai ter um bom alcance e bom engajamento, em especial quando o engajamento da conta já está sendo aí alavancado nos stories e nas DMs. Mas esse era o único conteúdo que eu já tinha gravado previamente, então eu tinha que seguir com a minha narrativa nos stories para que o engajamento continuasse alto. Uma bela foto de um torresmo é sempre uma boa foto.
Aproveito para voltar a fazer um link com Fortaleza, porque a próxima caixinha que eu vou responder cita mais uma praia de lá. E aqui eu dei sorte mais uma vez. Na noite anterior, voltando pro hotel da peregrinação por bares e restaurantes, eu me deparei com uma cena um pouco inusitada. Alguém deve ter passado por algum tipo de desilusão amorosa e atirou um buquê de rosas ao chão. Eu fotografei e guardei porque sabia que aquilo poderia ser usado em algum momento. E olha só, veio a calhar na hora de responder essa caixinha aqui. Bem no centro da imagem eu coloquei uma provocação. Mas lá no cantinho, numa letra bem pequenininha, eu na verdade disse outra coisa, que só quem prestou atenção de verdade e não tem o dedo nervoso de ficar pulando stories conseguiu reparar. Aliás, vale dizer que eu faço isso bastante nos meus stories, viu? Se você nunca reparou, vale a pena olhar com um pouquinho mais de calma aí, porque muitas vezes essa quebra de expectativa que eu faço com a letrinha pequena, na verdade, muda todo o contexto daquilo que está sendo dito. Voltando novamente pro hotel, eu me dei conta que era dia das crianças e eu havia esquecido de preparar um conteúdo específico sobre isso. Bom, eu fui ali e comecei a procurar pelos criadores de conteúdo que eu sigo, se alguém tinha feito alguma coisa bacana, encontrei e compartilhei nos meus stories apostando que as pessoas iam reagir àquela publicação, mesmo ela não sendo minha e estando lá bonitinho, você clica e vai pro perfil do criador de conteúdo e tal. Não foi kibe. E deu muito certo, realmente as pessoas reagiram bastante aquela publicação. E por mais que ela seja uma publicação que, para quem já está mais tempo na internet, não seja grandes novidades, sempre é uma novidade para alguém. Então, aposte sempre nisso. Nem todo mundo é você. No dia seguinte, eu aposto novamente na rotina e na zona de conforto, colocando o café da manhã no hotel. Agora, uma curiosidade minha é que geralmente no hotel eu costumo pegar 3 pratos de comida. Um mais leve, um com mais proteínas e gorduras e um outro com umas frutas, algumas coisas assim. Isso é porque quando eu tô bem alimentado, eu consigo até pular uma refeição, diminuindo aí o meu custo da viagem, mas também se eu for fazer exercícios, correr, qualquer coisa assim, eu vou precisar de energia, então eu já aproveito para tomar um café da manhã bacana quando eu tô no hotel. Mas aí, quando eu vou postar, eu sempre posto o prato mais pesado, porque as pessoas adoram julgar a refeição dos outros, ou seja, engajamento garantido mais uma vez. E falando em academia, enquanto alguns dos meninos dormiam e outros estavam se recuperando ainda do café da manhã, eu resolvi ir lá fazer o meu treino e eu assumo que eu deveria ter feito isso mais vezes durante essa viagem. Tá sendo difícil recuperar agora, depois que eu voltei. Bom, essa é mais uma chance de estimular aí a zona de conforto. O pessoal tá acostumado a ver que todo dia eu tô lá na academia e tal, então ver na viagem não seria algo muito diferente, a não ser pelo fato de que as pessoas também têm uma questão em você parar a sua viagem para ir fazer exercícios. Então, mais uma oportunidade de conseguir engajamento através disso. Uma outra curiosidade é que eu sempre gosto de postar quando eu tô na academia por uma forma de me incentivar mesmo a fazer os exercícios, também ver o resultado ao longo do tempo, mas principalmente para incentivar outras pessoas a terem hábitos mais saudáveis. Se você prestar atenção, eu nunca pergunto na caixinha se as pessoas se exercitaram, eu pergunto se elas já cuidaram da saúde, porque cuidar da saúde pode ser diferente para mim ou para você. Aí, tá bom, eu assumo que às vezes também tem uma leve biscoitada, mas tem dias que não há elogio que resolva o que está acontecendo na cabeça do palhaço. Quando eu digo que você não pode nem deve programar tudo milimetricamente na criação de conteúdo, é porque as coisas na vida real acontecem de forma espontânea, e muitas vezes isso pode inclusive contribuir para a narrativa que você está criando. Vou dar um exemplo aqui. Enquanto eu estava ali terminando o meu cardio, os meninos estavam combinando qual que ia ser o próximo rolê. E isso meio que casou com um conteúdo que eu estava vendo ali no Instagram, que era uma piadinha mais ou menos nessa mesma situação. Aproveitei, joguei lá nos meus stories. E aí depois que eu terminei os meus exercícios e tal, eu resolvi voltar pro hotel e olha só, que ironia, que quebra de expectativa. Quando eu tava dentro do elevador, a luz do prédio acabou e eu fiquei preso. A vida real é isso, as coisas acontecem. Então, tem uma quebra de expectativa na vida real, tem uma quebra de expectativa nos stories também. E isso, mais uma vez, favorece o engajamento. Vale ressaltar aqui que elevadores são sim muito seguros. Porém, a gente vê aí tanto filme que rola tragédia no elevador, tem as piadinhas do Ivolanda que acontecem no elevador. E eu vou assumir aqui que um elevador parado no Rio de Janeiro acaba ficando sim muito quente, fora aí, a claustrofobia que acaba acontecendo por estar sem energia e tudo mais, as luzes apagadas. Então, é natural que as pessoas também tenham aí empatia e preocupação com você e isso acabe gerando engajamento. Mas, pelo amor de Deus, não vamos aqui fazer conteúdo sobre desgraça, Então, eu só soltei o conteúdo que eu estava preso no elevador a partir do momento que eu já estava do lado de fora do elevador e saí com segurança, Pelo amor de Deus, sem espetacularização da desgraça, Mas aí, sabe o que é bom para acalmar as pessoas e mostrar que tá tudo bem?
comida. Então bora lá anunciando que tá tudo bem e voltamos à programação normal usando esse belo bolinho de bacalhau e também essa sequência de sardinhas aqui. Eu também resolvi pedir uma batidinha de maracujá para celebrar o meu Rio de Janeiro em alto estilo, mas quando ela chegou na minha mesa, ela parecia mais um high five de maracujá pelo tamanho gigantesco que ela veio. Se é inusitado para mim, com certeza é inusitado para o meu público também. E aí é aquele negócio, né? O álcool, quando em moderação, faz a minha cabeça pensar ainda mais rápido para criar piadas e cantadas ruins. Eu olhei meu amigo do lado, ele estava comendo um estrogonofe que não tinha batata palha. Não demorou muito e eu soltei um story fazendo uma cantadinha com batata palha. E aí eu preciso deixar um agradecimento aqui em especial pro High Five de Maracujá, porque por conta dessa cantadinha, um amigo meu mandou um áudio maravilhoso na minha DM, que eu não tive jeito, tive que postar, então também deixar aqui um agradecimento pro Clay. E é isso, conteúdo chama conteúdo, não tem jeito. Bom, é isso, a gente termina ali a nossa refeição, voltamos pro hotel, damos uma descansada, tomamos um banho e vamos pra uma balada. Chegando lá, hora de voltar pra rotina e zona de conforto. Primeira coisa que eu faço é pedir um Negroni e tiro a minha tradicional foto segurando ele na mão e escrevo o de sempre, por favor. Quem é das antigas reconhece, quem chegou por agora é apresentado e assim aos poucos todo mundo vai se acostumando com as histórias internas desse perfil. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que eu tô no Rio Cenário, mas quem ainda não conhece talvez pense que eu esteja em Fortaleza, o que importa é que o engajamento segue subindo. E aí é aquele negócio, né? Foto na balada com os amigos é de lei. E é agora que os amigos em comum começam a me perguntar: peraí, mas você não tava em Fortaleza? E engaja. Expliquei pra quem perguntou e seguimos aí com o próximo story fazendo uma ode à Fortaleza, o que naturalmente vai gerar risada daqueles que acabaram de descobrir. Chego no hotel, hora de encerrar o dia fazendo uma piada que faz um link com a frase mais utilizada aqui nesse perfil, gerando assim uma quebra de expectativa ao mesmo tempo que volta para a zona de conforto também. E aí eu aproveito para seguir com a zona de conforto e com a rotina natural de todas as manhãs. Como o dia anterior foi dia de balada, eu aproveito para compartilhar uma publicação com o mesmo tema. E em seguida, um bichinho fofinho com cara de doidinho que reforça a imagem que foi passada no story anterior sobre você estar meio alegre, mas você não praticar violência. Tá bom, aí eu preciso assumir que como o dia anterior foi bem pesado, depois do café eu voltei pra dormir mesmo. E eu só fui voltar pra minha rotina de criação de conteúdo quando a gente foi sair pra almoçar e eu olhando aos arredores me deparei com uma frase que eu uso sempre que alguém me pergunta se tá tudo bem. Só alegria. Mas algo me parecia muito estranho naquele logo, então eu resolvi fotografar, dar um zoom e aí eu consegui ver que na verdade estava escrito Vó Alzira. Link com design, que é a minha formação, com a vida real, com quebra de expectativa e com o meu cumprimento tradicional. Não podia ser mais perfeito. E é por isso que quem trabalha com criação deve sempre estar atento aos arredores. Saindo do almoço, já estava chegando na hora do eclipse e obviamente eu não ia conseguir ver nada naquele dia chuvoso no Rio de Janeiro. Mas eu precisava aproveitar o assunto do momento para gerar conteúdo também. Em alguns segundos eu bolei um texto aqui na minha cabeça mesmo e por incrível que pareça deu certo na primeira gravação, que foi ótimo porque gerou um monte de reações e risadas. Mas eu preciso fazer uma ressalva. Quando você aproveita os assuntos do momento, apesar de você ter aí um maior engajamento, ele também data o seu conteúdo, o que para os stories não tem problema nenhum, mas dependendo do que você vai fazer, é bom você ficar de olho nisso. Então a gente foi para o Mundial de la Bière, um festival de cervejas que rolou lá no Pier Mauá. Novamente, quem era amigo das pessoas em comum na foto, sabia do festival ou conhecia o Pier Mauá, já sacou o que estava rolando. E aí, a legenda sobre Fortaleza só seguiu reforçando ainda mais o engajamento. Aqui não deu para eu encerrar o dia porque eu acabei ficando sem bateria, mas é aquele negócio. Sábado, no meio de um feriado, certamente não ia ser muito prejudicial para o meu alcance e meu engajamento se não conseguisse soltar mais um story. No dia seguinte, você já sabe, mais uma vez, zona de conforto e rotina. Funciona sempre. E aí, novamente, a gente troca de hotel. Foi uma peregrinação incrível lá. E quando a gente chegou, eu comecei a olhar aos arredores e vi um nome de um edifício que com certeza ia dar muito certo para criar um conteúdo depois. Fotografei, coloquei a legenda e pronto, todos os cachaceiros já se identificaram. É ótimo saber que eu não tô sozinho nessa. Quem roda bastante por Copacabana talvez reconheça aquele edifício, então seguimos com o engajamento sobre não ser Fortaleza. Aí a gente chega no bar, tiramos uma foto em grupo e eu aproveito para continuar a piada do story anterior. Isso aqui
é zona de conforto pulsando lá em cima. Quem costuma andar pelo Leblon já reparou ali na foto a placa com o nome da rua, por mais que ela esteja cortada e a imagem esteja invertida. A narrativa já estava perdendo bastante da força dela, mas a gente também estava chegando já no final da viagem. E aí aquele negócio, né? Se eu conseguir segurar o engajamento e a narrativa até aqui, eu consigo terminar. Chegando no hotel, eu me dei conta que era dia dos professores. E olha só que coincidência, eu já fui professor. Eu achei uma foto minha daquela época e resolvi postar. Como eu sabia que provavelmente a maior parte dos meus seguidores não fazia ideia dessa história, eu usei uma enquete com várias possibilidades. Isso sempre dá bom com engajamento. Mais um dia começando e mais uma vez zona de conforto e rotina, mas dessa vez uma quebra de expectativa no prato exatamente para linkar com o final da viagem. Agora era hora de encerrar a narrativa sobre Fortaleza e surfar no engajamento de quem estava acreditando até aquele momento. Um bumerangue na orla do rio é praticamente inconfundível. Mas para garantir, mais ou menos uma hora depois eu tiro uma foto de dentro do carro mostrando uma parte do GPS e a sinalização de rodovia que deixavam claros que a gente, na verdade, estava no Rio de Janeiro. Ainda assim, aproveitei para brincar novamente falando que o aeroporto de Fortaleza era longe. E, acredite se quiser, tinha gente que ainda estava acreditando que eu estava em Fortaleza. Fim de viagem é sempre mais reflexivo. Eu assumo que eu estava nesse mood no caminho de volta, então eu resolvi ver quem se conectava comigo naquele sentimento. Algumas horas depois, a gente parou em Penedo para almoçar, que é uma cidade do interior do Rio de Janeiro que fica no caminho para São Paulo. E aí eu pensei, é hora de testar quem ainda não se ligou disso tudo. Eu falei que eu tava numa escala longa em Brasília, então ia aproveitar para almoçar. Foi um show de pessoas falando que aquilo era problema de burguês. Bom, eu assumo que fazer isso numa segunda-feira pós-feriado também foi intencional. Nós estávamos num lugar chamado Casa do Papai Noel e eu resolvi tirar uma foto ali que mostrasse um pouquinho do pé do Papai Noel ali, mas que não desse para ver ele como um todo para não estragar a narrativa que eu estava criando. Eu enquadrei também um pouco do ambiente e quem conhece Brasília sabia que eu não estava por lá, mas eu segurei um sorvete bem na frente da foto e reclamei do calor de Brasília. Batata, ninguém prestou atenção no ambiente. E aí eu preciso contar mais uma coisa para vocês. A única vez que eu estive em Brasília foi para fazer uma conexão no aeroporto. Eu nunca saí para ver a cidade, mas eu sei que ela é conhecida por ser muito seca e muito quente. Bom, dessa vez foram os meus amigos de Goiânia que resolveram mandar mensagem falando que era um absurdo eu estar em Brasília e não tirar um tempinho para visitar eles lá. Desculpa aí, gente, eu sei que eu tô devendo uma visita de volta em Goiânia, eu prometo que isso vai acontecer e de verdade dessa vez. 3 horas depois, que seria aí mais ou menos o tempo de voltar do almoço para o aeroporto, fazer check-in, embarcar e voar de Brasília para São Paulo, estava na hora de a gente continuar reforçando toda essa narrativa e ver até onde ela ia. Eu tirei uma foto que dá para ver pelo GPS do carro que eu tô entrando num túnel na rodovia Carvalho Pinto, mais ou menos ali em Jacareí, que fica no interior de São Paulo. Aí eu resolvi apelar para os perrengues da vida real, junto com um perrengue de viagem, coisa que dá super certo, porque tava chovendo. E aí eu digo para as pessoas que, na verdade, a gente acabou se confundindo e pegando o voo de volta por Viracopos e não por Congonhas. Viracopos é o aeroporto de Campinas, outra cidade que fica no interior de São Paulo, mas ela fica na rodovia Anhanguera, no sentido oposto de Jacareí. E eu juro, gente, ainda tinha gente acreditando na história inteira. 1 hora depois, mais uma foto na escada rolante do metrô, e aí eu aproveito para falar que, na verdade, eu tô na rodoviária. Que seria bem plausível, já que os ônibus que vêm de Viracopos para São Paulo têm como destino algumas das rodoviárias aqui da cidade. A narrativa se encerra comigo 1 hora depois, finalmente chegando em casa. Eu sei que depois de todo esse experimento social, talvez você tenha ficado com raiva, mas eu preciso dizer que todos os criadores de conteúdo acabam utilizando alguma técnica de storytelling, sejam eles formados na área ou não. A própria dinâmica do uso das redes vai fazendo você ir aprendendo e treinando e utilizando algumas dessas coisas. Afinal de contas, como é dito por Maxwell Scott em O Homem que Matou o Facínora, filme de John Ford, quando a lenda vira um fato, publique-se a lenda. Esse experimento social da viagem fake me trouxe algumas reflexões. Primeiro, realmente as redes entregam o nosso conteúdo para muito mais pessoas quando o engajamento está alto. O problema é que soltar apenas stories restringe muito o alcance, já que mesmo assim não vai atingir 100% dos seus seguidores. Enquanto outros formatos podem chegar a até 10 vezes mais do que o número de seguidores que você tem. E dependendo do conteúdo, pode ser exponencialmente ainda mais.
Segundo ponto, ainda assim, quem vê os seus stories tende a engajar ainda mais, não perder nenhum conteúdo seu e tá sempre por dentro das suas piadas, histórias, assuntos e da vida do criador de conteúdo. Aqui é onde o seu núcleo duro tá, não deixe de cuidar dele. Terceiro ponto, vale a pena você sacrificar um pouco de constância e engajamento para manter narrativas, contanto que isso seja pontual e que traga mais engajamento e mais alcance. Quarto ponto, estar presente e prestando atenção nos arredores, lugares, pessoas, paisagens, natureza, vida, relações, dinâmicas, etc. e tal, é uma excelente forma de você encontrar inspirações e novos conteúdos para criar. Quinto ponto, todo o engajamento, seja ele positivo ou negativo, conta para o algoritmo seguir mantendo a relevância. Por isso, tome muito cuidado para você não espalhar ainda mais mensagens que você discorda ao interagir com publicações, perfis e comentários. Ah, mas e se ao invés de eu interagir com o conteúdo original, eu pegar um print? Bom, aí nós vamos para o sexto ponto. A economia da atenção faz realmente as pessoas não prestarem atenção nos detalhes. Mas, surpreendentemente, coisas explícitas também acabam passando batidas. É claro que eu não esperava que todas as pessoas soubessem como é Fortaleza ou Rio de Janeiro, ou mesmo onde fica Jacareí ou Campinas. Mas placas e GPS dizendo claramente que aquele não é o lugar passam despercebidos mesmo por aqueles que as conhecem. Sétimo ponto. Uma boa narrativa, usando os gatilhos corretos e fazendo sentido, pode levar as pessoas à suspensão de descrença, como quando os meus amigos de Goiânia acharam que eu realmente estava em Brasília, mesmo sabendo que eu estava no Rio e não em Fortaleza. Oitavo ponto. O combate às falsas narrativas é extremamente complexo exatamente porque elas pegam algumas características que têm alguma verossimilhança com a realidade, mas a partir daí elas se aproveitam das dinâmicas das redes para disseminar informações completamente esdrúxulas. Nono ponto. Não existem obras de não ficção. Constantemente vemos trechos de biografias sendo alterados para enaltecer ou esconder certas situações. Todo texto jornalístico segue um editorial que tem sim um viés. Artigos e textos técnicos podem utilizar pesquisas e evidências ruins para fortalecer narrativas. Isso não quer dizer que você não possa se divertir lendo ou criando uma história de ficção, seja ela adaptada a partir de algo considerado não ficção ou mesmo criada a partir do zero, contanto que essa história não prejudique ninguém, é claro. Décimo ponto, talvez eu esteja com saudade de dar aulas e de falar mais tecnicamente sobre criação de conteúdo. Agora conta aí pra mim qual foi a última lenda da internet que você acreditou. Pra mim, acho que foi a Coreia do Norte se dando muito bem na Copa do Mundo de 2014. Antes de encerrar, eu quero ressaltar que esse é um conteúdo curto, ou talvez nem tanto nesse caso, para a internet. Então, claramente, eu não vou conseguir abordar todos os aspectos desse assunto, sendo esse apenas um recorte. Mas, se você quiser acrescentar alguma informação, fazer uma correção ou aprofundamento sobre o tema, deixa aí nos comentários, assim eu entendo que esse é um assunto interessante e posso fazer um novo recorte em outro vídeo. Beleza?